Bom dia, doutor. Bom dia, Paulina. Como se sente? Bem, tranquila. Mas quero pedir uma coisa. Pode falar? Nada do que o senhor disser a meu favor pode ser em prejuízo da minha irmã. No momento em que eu perceber que o senhor fez alguma coisa contra ela para conseguir a minha liberdade, vou abrir mão da sua defesa. Já está avisado. Podemos ir quando quiser. Tribunal. Papai, é aqui que eles vão me interrogar? Sim, filha. Vão me fazer muitas perguntas? Não sei, mas não se assuste. Vão ser gentis com você. Não tenho medo. A minha mãe vai estar aqui? Ainda não. E quando estiver, posso vê-la? Não, não permitem. Você é um menino. Por isso vou te interrogar primeiro. Assim que terminar, você vai para casa com o Pedro. A vovó Piedade disse que o julgamento pode durar vários dias. É provável. Tudo depende. Do que, papai? Do depoimento das testemunhas. Quantos dias pode durar? 2 ou 3. Assim que minha mãe sair, vai para nossa casa, não vai? O menino Carlinhos Bracho? Sim, senhor. Dentro de instantes virá o senhor juiz e a promotora para tomar depoimentos em lugar reservado por ser menor de idade. E também o Dr. Montesinos. Como disse? Ele é o advogado de acusação, senhor Bracho. Eu me oponho. Terá que dizer isso ao tribunal, senhor Bracho. Disseram que só seria interrogado pelo juiz e pela promotora. Por que essa mudança agora? Não posso dar explicações. Deve falar com o tribunal. Claro que vou. Mas de que a Paola vai acusar a Paulina? De acordo com a própria Paola, de tê-la ameaçado e obrigado ela a deixar o seu lugar na casa dos Bracho. A vida tem cada uma. As duas irmãs se atacando como se fossem duas feras. Não, Stephanie. Paulina não quer atacar a Paola. E nem pretende se defender. Quem chegou? É ele, Willy. O senhor Carlos, Daniel, vai ficar surpreso quando nos vir chegando lá. De repente, eu pensei, o que faço aqui, trancada em casa, ao invés de estar no julgamento, dando apoio a Paulina com a minha presença? Não acha que ela vai se animar nos vendo lá? Com certeza vai, vovó. Bom, principalmente pela senhora, porque ela gosta da senhora e a respeita muito. E você também, ciumenta. Vamos para o jardim esperar o Pedro. Assim que ele voltar com o Carlinhos, pediremos para que nos leve ao tribunal. Isso. Vamos. Senhor juiz, me disseram que meu filho só seria interrogado pelo senhor e pela promotora do Ministério Público. O advogado de defesa também tem o direito de interrogar. Eu peço que abandone o recinto e espere seu filho lá fora, para evitar que sua presença sirva de coação à declaração. Se meu filho sofrer alguma alteração nervosa, vou reclamar ao Tribunal Superior. Tem um médico de prontidão. Não tenha medo, filho. Estes senhores devem ter filhos como você. Saberão compreender até onde podem chegar. Eu não tenho medo, papai. Eu quero que me chamem assim que terminar o interrogatório. E que meu filho não saia daqui se não for comigo. Não se preocupe. Assim será. Pode se retirar. Vamos, Pedro. Sim, senhor. Que você seja testemunha do que eu vou falar com o Willy. Não interessa a ela o que nós dois temos que falar. Mas interessa aos meus irmãos. E como nenhum deles está aqui, ela representará eles. Olha, eu tenho mesmo que ir. É o julgamento dela. É, de Paulina Martins. Não se preocupe tanto. A usurpadora vai ficar na prisão. Não tenha tanta certeza, Willy. Paola vai acusá-la. Você foi ver Paola, não foi? Não. Como está sabendo, então? Me informei de tudo.
E agora me diz qual é o seu problema comigo? Por que não foi me atender quando eu telefonei pra você? Carlinhos Bracho, fique de pé e aproxime-se do senhor juiz. Jura dizer a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade. Levante a sua mão direita e diga juro. Juro. Pode se sentar. Com a palavra, representante do Ministério Público. Diga sem medo e sem preocupações por que fugiu de sua casa. Pra procurar minha mãe. Onde ela estava? Ela tinha saído de casa. Por que sua mãe saiu de casa? Porque ela tinha brigado com meu pai. Ouvi que não ia voltar. Então quis procurá-la pra ver se eu encontrava. Como fez para fugir? Me vesti, peguei dinheiro do meu cofrinho, esperei até que ninguém percebesse e saí da minha casa. Ninguém sabia que você tinha fugido? Souberam depois, quando leram o papel que eu deixei. O que dizia no papel? Que ia procurar minha mãe. Depois que saiu de sua casa, o que fez, rapazinho? Eu já disse que estava cuidando do meu filho. Ele agora vem em primeiro lugar pra mim. E eu sou o quê? Um homem que me abandonou quando eu mais precisava porque teve medo de apanhar. E queria o quê? Que eu fosse linchado por aquela ralé? Que eu matasse um deles pra ir pra prisão? Você se ama demais, Willie. Não pense que eu tenho vivido tão bem sem dinheiro. E o que o Rodrigo mandou? Me mandou pouco. Acabou muito rápido. Se você veio buscar dinheiro, não tenho. Sinto muito. Vou pedir no banco. Com a procuração que você assinou. Está anulada. Como assim anulada? Foram seus irmãos que mandaram? Eu decidi, Willie. Stephanie, agora eu vou embora. Espera. Eu vou com você, Patrícia. Comigo? Ao julgamento? É. Mas pra quê? Pra servir de testemunha pra Paola Bracho. Servir de testemunha para aquela sem vergonha? Meus irmãos vão evitar isso. Pra evitar, terão que me dar muita grana. Se você fizer isso, aí sim me divorcio de você. Quero que eles me deem pelo menos $200 mil. Ficou louco? Eu me divorcio de você, Willie. Pouco me importa. Eu também vou aparecer no julgamento e vou armar um escândalo contra você e contra aquela vagabunda que foi sua mãe. Pode fazer isso quando quiser. Tem que esperar aqui até começar o julgamento. Falta muito, doutor. Menos de 1 hora. Me permite? Vou ver como está tudo. Então, quando eu vi que o ônibus ia pra longe por uma estrada, eu me assustei e desci. E comecei a andar. Levando suas malas? Sim, senhora. De repente passou um carro quase raspando em mim. Pra evitar, eu pulei rápido pro lado. Me pediram para sair para não coagir o meu filho. Interrogando ele sem a minha presença. Sua mãe esperava você. Não é verdade! Ela falou com você por telefone. Disse onde podiam se encontrar. E você foi se encontrar com ela. Já disse que não é verdade. Minha mãe não sabia que eu tinha fugido de casa pra ir procurá-la. Esses velhos que encontraram você eram os cúmplices da sua mãe. Eles levaram e esconderam você nesse casebre, esperando para pedir resgate. Eu não sei o que aconteceu depois que eu levei a pancada, porque eu não me lembro. Ninguém me sequestrou. Eu fui embora porque quis. Ninguém me sequestrou. Disseram a testemunha para declarar isso. Protesto por estarem interrogando o menino sem a minha presença. E protesto pela promotora do Ministério Público submeter o menino a um interrogatório muito tendencioso. Meu Deus, Willie, não torne mais grave a situação. Pensa no seu filho. Como é que ele vai pensar no filho se ainda nem me perguntou por ele? Como deve entender, um homem tem filhos quando tem vontade. Mas uma mulher não, seu canalha, e esse filho é meu! Toma ele todo! Vou me apresentar como testemunha. Eu fiz a denúncia contra ela. Willie, é melhor pensar muito bem. 200 mil ao testemunho a favor de Paola Bracho. Sai dessa casa, sai! Nem sonhando. Eu vou ficar aqui. E Patrícia, vai me fazer um favor. Eu? É, você.
vai agora mesmo telefonar para qualquer um dos irmãos Bracho e vai dizer exatamente isso. Ou me dão os 200 mil, ou apareço no julgamento para testemunhar contra a usurpadora. Estou esperando você ligar para um dos meus cunhados, Patrícia. Eu não vou fazer isso! Liga, Patrícia! Diga aos meus irmãos o que o Willie pretende. E diga também que se o Willie for ao julgamento, eu irei atrás dele. E avise ao Carlos Daniel que se controle quando eu declarar que o Willie, o meu marido, e Paola, esposa dele, foram amantes. Solicitei a representante do Ministério Público que interrogasse com discrição. Além disso, está aqui o Dr. Montesinos, pelo que eu sei, contratado por Paola Bracho. O que ele quer? Interrogar também Carlinhos Bracho. Não tem nenhum direito. Senhor juiz, acredito que se o menino já tiver declarado tudo a respeito da fuga dele de casa, não se deve fazer mais perguntas e muito menos tentar que o menino diga o que não é verdade, como a promotora está tentando fazer. Está bem. A declaração do menino foi clara e precisa. Não creio que precise interrogá-lo mais. Você não me assusta? Não teria coragem de dizer toda a verdade. Acha que não? Liga para os meus irmãos, Patrícia. Tá, eu vou ligar. Deixa, Patrícia. Tem outra solução. Não me diga. E qual é? Devolva a procuração. Pode esquecer. É a sua última palavra. É minha última palavra. Mas você percebe como essa mulher ficou contra mim? Como devia ter ficado há muito tempo. Bom, agora eu vou mesmo. Isso, Patrícia, vai sim. E esqueça tudo que escutou. Eu não acredito que o Willie vai insistir para que lhe deem os 200 mil, porque não vão dar. Tudo bem. Então evitem mais discussões e mais problemas, tá? Temos que conversar. Sobre esse assunto, nem mais uma palavra. Eu tenho que cuidar do meu filho. Nosso filho. Por enquanto, é somente meu. Por favor, Então, Carlinhos, dá uma entrevista aqui Leva pra mim. ele pra casa, Pedro. Sim, senhor. Vamos, Carlinhos. E a minha mãe não veio? Eu acho que sim, Carlinhos. Posso vê-la? Não, vai pra casa com o Pedro. Você vai vê-la logo, eu prometo. Tá bem, papai. Vamos, Pedro. Ainda cheguei a tempo de impedir que fizessem perguntas impertinentes ao menino. Eu agradeço, Dr. Serrano. O Dr. Montesinos ficou com a cara no chão. Eu não entendo como, sendo nosso advogado, tem aceitado ajudar a Paola. Os advogados não podem fazer distinções de clientes. E Paulina? Já está na sala das... Oi, queridinho. Disposta a deixar na cadeia tua adorada usurpadora. Eu vou falar com a Paulina. Já interrogaram o Carlinhos. É mesmo? Eu não quero vê-lo. Não o verá. Onde ele está? O levaram para casa. E ele ficou nervoso? Não sei. Devem ter feito muitas perguntas. Consegui evitar que dissesse coisas que não fossem verdade. Minha irmã já chegou? Sim, ela chegou. O que achou dela, doutor? Cínica. E disposta a agir contra você. Que Deus a perdoe. Defenda-se, Paulina. Não espere isso. Mas, Paulina, Me defender é acusá-la. não vai deixar que ela acuse você. Já disse que prefiro isso. Saiba que eu não quero fracassar. Também já disse para desistir da minha defesa. Não desisto, nem fracassarei. Eu juro. Está confortável, senhora? Muito confortável, Elvira. E este lugar não podia ser melhor. Daqui eu posso ver perfeitamente a usurpadora e o meu marido. Com certeza o coitadinho vai chorar quando declararem culpada a queridinha dele. Viu como fogem os covardes, Elvira? Boa tarde, Sr. Bracho.
Para o senhor e para a sua cliente, acho que não é tão boa, Dr. Montesinos. A mentira nunca vencerá a verdade. Mas é claro que não. E a verdade está com sua esposa. Não sei como o senhor pode ficar do lado de uma delinquente e contra ela. Quanto ela deu para lhe comprar, doutor? Nada. E o senhor, o que a usurpadora lhe deu, que está tão cego por ela? Por isso, Paulina Martins não queria se defender. É realmente culpada. Pelo menos tem isso a favor dela. Com licença. O Pedro está vindo com Carlinhos. Tem que nos levar ao tribunal. Eu gostaria de estar lá desde o começo do julgamento da Paulina. Eu já declarei a favor da minha mãe, bisvovó. Fizeram muitas perguntas, meu amor. Fizeram muitas, mas eu só disse a verdade. E uma velha bem antipática que me fazia as perguntas queria que eu dissesse que a minha mãe tinha me levado à força, mas ela não conseguiu. Muito bem, meu amor. Beijinho, beijinho. Pedro, a vovó Piedade quer ir ao tribunal. Tem que levar-nos logo. Negue sempre todas as acusações. Como doente, não podem obrigá-la a nada. E a primeira pergunta impertinente, mostre cansaço. Se for necessário, peça suspensão momentânea do julgamento. Não se preocupe, doutor. Eu vou dar uma guerra. Tenho que deixá-la, Paulina. Está para começar o julgamento. A primeira pessoa que vai depor é a sua irmã Paola. Você não pode se destruir, Paulina. Tem que se salvar com a verdade. Não posso, Emiliana. Não posso.